Olá, boa noite, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos a senadora Simone Tebet, do MDB, ela que tem tido uma atuação muito firme na CPI da Covid, apesar de não ser titular da comissão, mas tem tido uma atuação muito firme e contundente. Muito obrigada, senadora, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra tê-la aqui conosco. Antes da gente começar a conversar, senadora, vamos ver uma tela de uma pesquisa que o Lavareda trouxe para a gente. A investigação do suposto esquema de corrupção na compra das vacinas poderá afetar muito, um pouco ou não afetará em nada a sua opinião sobre o governo e o presidente Bolsonaro. 41% poderá afetar muito, 18% poderá afetar um pouco, 36% não afetará, 5% não sabe, não respondeu. Senadora, eu queria começar perguntando uma questão de agora, né? Bem desse momento. O presidente Jair Bolsonaro acaba de passar para a condição de investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, que está trabalhando, os policiais que estão trabalhando nesse inquérito, pediram à CPI, pediram que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo peça à CPI o compartilhamento do que já está sendo investigado na comissão sobre fake news. Então, eu queria que a senhora falasse aqui para a gente o que já se encontrou de fake news na CPI da Covid e como que essas mentiras contribuíram para que a gente tivesse hoje mais de 500 mil mortos no Brasil por Covid-19. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. A sua pergunta é a pergunta do dia, acabamos de ver essa determinação, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ela tem muito a ver, Mônica, com a primeira fase da CPI, que quase que está esgotada. Que fase é essa? A primeira fase é justamente aquela para a qual a CPI foi criada, analisar possíveis omissões e possíveis crimes por omissão culposa ou dolosa de agentes públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, e inclusive do próprio presidente da República, não só no episódio de Manaus, do Amazonas, da falta de oxigênio e da condução do Estado, mas de toda a condução da pandemia no Brasil. Essa primeira fase ela está chegando praticamente a uma conclusão. Depois de muita análise, chegou-se, entre outras coisas, a confirmação de que o governo é um governo negacionista, um governo que nega a ciência e apostou muito alto na tal da imunidade de rebanho, não por vacina, mas imunidade de rebanho natural. Vamos todo mundo se contaminar, vamos todo mundo pegar, e com isso não estimulou a compra de vacinas, o distanciamento social, o uso de máscaras. O que isso tem a ver com a sua pergunta é que, com base nisso, e para poder implantar na mente da população brasileira, uma população que é dos países do mundo talvez a que mais tenha assim o hábito e a convicção da importância, por exemplo, da vacina, porque desde o momento que saímos da maternidade já saímos vacinados. Foi preciso utilizar-se de redes sociais, utilizar-se de fake news, de informações produzidas muitas vezes por robôs, para poder disseminar informações falsas no que se refere à pandemia. A pandemia é uma gripezinha, a pandemia vai pegar logo, máscara é desnecessário, a ciência nesse caso está errada. Eu não vou aqui rezar o terço, porque há um estudo muito claro e objetivo da USP, fazendo uma linha do tempo e mostrando, com análise de mais de 3 mil atos normativos, entre leis, portarias, decretos, etc., do governo federal, inclusive vetos de projetos do Congresso Nacional, portanto, não deixando o Congresso Nacional legislar e fazer a sua parte no que se refere à ajuda à pandemia, comprovando que o governo ele atuou fortemente nessa tese negacionista. Então, ela se complementa com o quê? Com a informação errada, equivocada, através de fake news, para convencer a população brasileira com essa tese negacionista. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes faz essa pergunta à CPI, na realidade ele quer trazer como um capítulo à parte na investigação dele em relação a todo o processo de fake news que se refere às instituições democráticas, né, ou no caso até a tentativa de enfraquecer a democracia e estimular aí
retorno de um passado que nós não temos saudade e não queremos ver de novo. Então, eu acho que é nesse sentido que o ministro pede, mas nós temos muitas informações que podem corroborar e contribuir com o Supremo Tribunal Federal. Senadora, há um velho adágio que diz que as CPIs, nós sabemos como elas começam e não sabe como elas terminam. Provavelmente vem em função da primeira CPI, lá atrás, ainda do governo Vargas, que deu tudo errado, porque o governo imaginava que ia manipular a CPI, mas não conseguiu. Mas isso é história, vamos adiante. Do ponto de vista das consequências legais dessa CPI, o relatório da comissão vai ser encaminhado ao Ministério Público, que poderá dar prosseguimento ao processo de responsabilização criminal dos personagens mencionados, ou não, terá engavetar também, e há consequências civis. E aí a autoridade desse relatório vai ser muito importante, inclusive subsidiando processos de particulares, de associações, etc. Senadora, a comissão e o presidente da comissão têm dito que, até o momento, os estudos apontam que entre 200 mil e 250 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Eu quero insistir na direção da responsabilidade civil. Isso poderia, no seu entendimento, senadora, nos levar a um maior processo de responsabilidade, de reparação da história do Brasil? Porque se nós pensarmos, por exemplo, em 200 mil mortes, entre aspas, que foram decorrentes dessa omissão ou de ações indevidas, e lembrarmos do parâmetro recente do julgamento, que estipulou em R$1 milhão a indenização por cada uma das vítimas da tragédia ocorrida em Minas Gerais, na companhia Vale, na empresa Vale. Isso daria, no caso relativo à Covid, uma indenização de R$200 bilhões. É possível que isso venha a ocorrer, ou seja, o movimento nessa direção, senadora? Bom, Lavareda, primeiro, a sua pergunta é muito importante porque remete a talvez uma informação que precisa ser dada para a população brasileira, e eu aproveito a Band News nesse momento. Essa questão de que CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina é a mais pura verdade. Vamos lembrar que o objetivo principal dessa CPI era apurar possíveis omissões do governo federal, no caso de Manaus, do Amazonas e do Brasil, a respeito da falta de oxigênio, enfim, da má conduta do poder público, e principalmente do governo federal. De repente, quando estávamos concluindo essa fase, o que aconteceu? Um deputado bolsonarista denuncia a CPI um possível esquema de corrupção, de propinoduto envolvendo várias vacinas e atravessadores, e nessa fase nós estamos hoje para ver se, além da omissão dolosa do governo federal, que traz essas consequências que você falou, há algum tipo de crime contra a administração pública. E já estamos chegando à conclusão que há, e que são muitos os crimes contra a administração pública. Agora estamos atrás dos CPFs, nomes, sobrenomes, personagens, quem foi que praticou esse crime. De qualquer forma, a CPI, no seu relatório, vai trazer, sim, responsabilidades para autoridades públicas. E aí nós temos 3 responsabilidades. Nós temos um possível crime de responsabilidade do presidente da República na primeira fase do negacionismo, portanto, isso pode corroborar e ajudar a engrossar o caldo lá na Câmara dos Deputados, no que se refere ao processo de impeachment do presidente da República. Nós temos a responsabilidade administrativa dos servidores públicos que, de alguma forma, participaram dolosa ou culposamente em relação a esses possíveis atos, com possível perda de mandato e pagamento de multa, e nós temos sim a responsabilidade civil. Essa já é um pouco mais complexa de ser analisado, esse quantitativo, esse valor, não saberia aí apurar. De qualquer forma, entra na questão se a responsabilidade aí vai ser subjetiva ou objetiva. Em sendo subjetiva, aí é mais difícil você valorar. De qualquer forma, é importante confirmar para quem está nos ouvindo de que sim, os infectologistas, sim, os cientistas que foram à CPI comprovaram que, por conta do atraso das vacinas, da compra de vacinas, só em função disso, fora a falta de condução correta no que se refere a distanciamento, a forma de se utilizar
produtos não farmacológicos, medidas não farmacológicas para combater a pandemia, só no que se refere a essa questão do atraso de vacinas, nós poderíamos sim, se tivéssemos começado a vacinar desde o momento em que a Pfizer apresentou as suas propostas, e seríamos o primeiro país do mundo a vacinar, teríamos poupado entre 95 e 145 mil vidas, isso pelas palavras do Dr. Pedro Hallam, entre tantas. Então, assim, é difícil valorar, mas é importante lembrar que a responsabilidade ela é tripla. Inclusive, o Tribunal de Contas hoje, é importante lembrar que já abriu processo contra o ministro Pazuello, o número 2, que é o Elcio Franco, e mais 2 secretários ali atuais do Ministério da Saúde, alegando exatamente isso. Parece que é simples, mas é Perdemos agora a conexão com a senadora, vamos esperar para ver se reconecta aqui. Sim, Lavareda. Então vamos aguardar aqui para ver se a gente consegue uma conexão novamente com a senadora, que estava conversando com a gente sobre quais vão ser as responsabilidades de agentes públicos na condução da epidemia, do combate ao novo coronavírus. A senadora estava falando com a gente quais os caminhos que poderiam ser tomados, estava conversando com a gente também sobre a questão das fake news, né? De como as fake news ajudaram a ter tantos mortos no Brasil, né? Cientistas que já foram à CPI e que falaram que o número de mortes que poderiam ter sido evitadas no Brasil fica entre 95 e 145 mil vidas. Era sobre isso que a senadora estava conversando com a gente. Estamos aqui aguardando o retorno dela. A Lavareda pode... Esse número, Mônica, que ela lembrava, é o número relativo à questão do atraso da vacinação. Há um outro número, que é o número relativo à falta de coordenação. Nós já tivemos oportunidade em outros programas, discutindo com infectologistas, lembrar o caso norte-americano, né? Estudos de universidades daquele país apontaram que 2/3 das mortes nos Estados Unidos no ano de 2020 poderiam ter sido evitadas se tivesse ocorrido ali uma coordenação do governo federal, ou seja, coordenando o trabalho dos estados. Se você imagina que processo semelhante, ou seja, a ausência de coordenação teve lugar também entre nós, é fácil chegar à conclusão que também é outro número, uma categoria aí específica de óbitos, né, relativa a óbitos, que foram fruto dessa falta de coordenação, ou seja, da omissão do Ministério da Saúde nesse mistério, né, com essa finalidade, Mônica. Agora, na verdade, a gente pode também, enquanto a senadora não volta aqui, a gente pode lembrar que essa questão do atraso das vacinas, ela foi algo assim crucial, né? Por quê? Porque o brasileiro está demonstrando que tem uma adesão total às vacinas. Eu hoje estava vendo alguns dados, né, da cidade de São Paulo, de como por faixas etárias, quando você abre uma nova vacinação por uma nova faixa etária, como há uma aderência muito grande, né? As pessoas vão tomar as vacinas e as pessoas que não vão tomar a segunda dose na busca ativa, elas dão vários motivos, mas nunca é porque elas não querem tomar a segunda dose e elas vão tomar a segunda dose. Então, tudo indica que o Brasil vai ser um caso de sucesso na vacinação e que o que faltou mesmo para que isso ocorresse, para que a gente hoje tivesse muito mais gente vacinada e com a epidemia talvez já sob controle, como outros países já começaram a controlar a epidemia. A gente pode falar do nosso vizinho Chile, né, que vacinou a maior parte da sua população com a vacina Coronavac chinesa, desenvolvida na China, aqui no Brasil, fabricada em parceria com o Butantan. Como lá os casos estão indo para o chão, né? Estão despencando, em especial óbitos e internações. Portanto, o Brasil, que tem uma tradição do SUS, uma tradição de vacinação, como estava dizendo a senadora, poderia ser um caso de sucesso absoluto. Não por acaso a Pfizer falou na CPI, né, que justamente queria fazer aqui do Brasil um exemplo para o mundo, queria
trazer suas vacinas rápido para o Brasil, porque o Brasil, de fato, viraria uma vitrine mundial para qualquer farmacêutica do mundo. Isso nos faz pensar, Mônica, que aquela primeira questão que você abordou, a questão das fake news relativas à pandemia, né? Essas fake news, ao menos no que diz respeito à vacina diretamente, elas não tiveram um grande resultado. Ou seja, essa ação, né, e os seus autores não tiveram êxito, ao contrário de outros países, Estados Unidos e alguns países da Europa, incluindo a França. Por quê? Como é que se constata isso? Pela grande adesão à vacinação que se apontou, e as pesquisas também corroboram isso. 95% dos brasileiros ou já se vacinaram ou pretendem se vacinar. É um número muito pequeno aqueles que têm uma atitude negacionista em relação à vacina. Nos Estados Unidos, esse percentual, em alguns estados, ultrapassa 30% da população, dando uma assimetria, inclusive sendo responsável por uma heterogeneidade muito grande no estágio da vacinação naquele país. Agora, é certo também que essas fake news podem ter surtido efeito, diga-se efeito negativo do ponto de vista sanitário, no que concerne, ora, a medicamentos, né, medicamentos cientificamente sem nenhum respaldo, como a hidroxicloroquina e outros, e também a posturas mais reativas aos mandamentos, né, aos comandos sanitários, ou seja, o uso de máscara, evitar-se aglomerações, a necessidade de higienização permanente, tudo isso. Então, as fake news nesse terreno específico podem ter deitado raízes, podem ter produzido efeitos, mas não, felizmente, não no que é essencial, fundamental, que é a questão da vacinação. Pronto, já temos a senadora aqui de volta. Senadora, desculpa. Imagina. Senadora, eu vou agora fazer uma pergunta para a senhora, que é a seguinte. A gente viu hoje, se não me engano, se foi hoje ou ontem, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, dizendo que está sendo bisbilhotado está tendo a vida bisbilhotada por militares lá no estado dele, em retaliação ao trabalho dele à CPI. A gente já viu o ministro da Defesa, Braga Neto, fazer notas intimidatórias contra a CPI. Hoje a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar vazamentos de depoimentos que teriam se originado na CPI. A senhora acha que a CPI está sendo... que há uma tentativa de intimidação da CPI? E fazendo uma pergunta complementar, por que a CPI não aprova a convocação do general Braga Neto, hoje ministro da Defesa, para depor, já que ele foi o coordenador do Comitê de Crise do combate ao coronavírus? Há um medo de se convocar o general Braga Neto? Não, Mônica, eu não vejo como medo. Ali um senador apontou que estava entendendo que o requerimento do senador Alessandro precisaria de uma justificativa, afinal, é um ministro de Estado, e para, obviamente, nós mantermos, como queremos sempre manter, um bom relacionamento com as Forças Armadas. Aí, se você me permite, né, eu não sou daquela que acho que tem que colocar água fria nessa fervura. Ao contrário, acho que nós temos um presidente que, mesmo com um par de 6, sempre dobra a aposta. Então, com isso, o que eu quero dizer é que ele sempre escala um degrau, significa que se nós recuarmos ou não nos posicionarmos, ele continuará avançando. E o ministro Barroso foi muito feliz quando disse que as democracias hoje não morrem mais com generais e soldados. Elas são destruídas quando você começa, aos poucos, né, desconstruir as bases da democracia, que são as próprias instituições independentes e harmônicas dos poderes e uma imprensa livre. Então, nesse aspecto, eu não sou daquela que acho que tem que colocar água na fervura, mas eu concordo, como advogada que sou, que o requerimento, seja de quebra de sigilo, de convocação de autoridades, ele tem que estar bem justificado. Um senador apontou essa falta de justificativa mais objetiva em relação ao requerimento, o autor do requerimento retirou, mas disse que vai apresentar novamente, não sei se já na semana que vem. Acho que todos os cidadãos têm que estar sujeitos
a se apresentar à CPI se tiver alguma informação na condição de testemunha, na condição de convocado, no caso de acusado. Importante lembrar que, nesse caso específico, o ministro Braga Neto não vai fardado. É quando o governo federal ele militarizou a política do seu governo, ele praticamente ali, nós temos que entender que ali os militares estão na função apaisana, ou seja, como cidadãos comuns, e como os tais estão sujeitos a toda forma de controle e fiscalização, seja por parte do Tribunal de Contas, seja por parte do Poder Legislativo. E sim, Mônica, acho que a CPI está incomodando, e por estar incomodando, infelizmente agora o governo se cerca de instituições do Estado, como a Polícia Federal, para poder, a partir daí, tentar criar uma situação de intimidação, o que não vai acontecer. A CPI está firme no propósito de buscar a verdade, doa quem doer, e também inocentar, se for o caso, aquelas pessoas que, porventura, entram na condição de acusado e de repente, se comprove a sua inocência. E, por fim, lembrando que a CPI ela não condena ninguém. Nós vamos ter um relatório muito bem fundamentado, que no colegiado vai ter que ser votado e só vai ser aprovado se tiver maioria para ser encaminhado às autoridades competentes, leia-se, Ministério Público e Poder Judiciário. Senadora, a CPI investiga atos relativos à pandemia, também esses atos, e às vezes os mesmos personagens são investigados pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público. Isso, qual é a consequência ou as consequências que isso tem acarretado sobre o funcionamento da CPI? Isso tem atrapalhado, como às vezes já pareceu que chegou a atrapalhar ou produzir algum ruído ou disfunção no trabalho da CPI? Seria possível algum tipo de coordenação? O legado da CPI, o delegado da CPI, poderia ser uma atualização das normas de funcionamento, embora já tenha ocorrido uma atualização em 2016 em relação à Lei 152, mas nós temos a CPI sendo pautada por Constituição Federal, também pelo regimento do Senado, de alguma forma, que regula suas sessões, pelo que restou da legislação de 1952 e agora a atualização de 2016. Mas poderia ser acrescido, nós temos um projeto de lei que atualizasse com a experiência dessa CPI, sobretudo o que toca à articulação com essas outras esferas, MP e Polícia Federal? Lavareda, eu acho, grande parte da sua pergunta picotou aqui no meu áudio, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta e, sem dúvida nenhuma, a resposta é sim, e por diversas frentes. A CPI, todo relatório de CPI, normalmente, ela tem duas linhas. Ela tem o relatório que se refere à responsabilidade e o aperfeiçoamento da legislação naquilo que foi abordado e foi levantado. Vamos lembrar que, hoje, você mesmo mencionou, nós temos leis da década de 50, a própria lei que trata do crime de responsabilidade precisa ser revista. Em determinados dispositivos, ela é tão ampla que, a princípio, em qualquer momento, o presidente da República pode ser enquadrado no crime de responsabilidade. E outros crimes tão graves quanto deixam de ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Acredito que esse é um projeto que merece ser revisto, merece ser analisado. Da mesma forma, no que se refere aos órgãos de instituições e poderes. Aperfeiçoar, inclusive, no que se refere à nomeação desses titulares. Vamos lembrar que, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, você não tem limite de tempo de permanência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a aposentadoria compulsória aos 75 anos, se você nomeia um ministro para o Supremo de 40 anos de idade, você está falando que ele vai ter mais 35 anos dentro do Supremo Tribunal Federal, que é uma eternidade. Nós já temos PEC no Senado, inclusive aprovamos na CCJ, nós participamos da elaboração dela, inclusive revendo essa situação. E inúmeras outras, a própria questão pelo contrário, eu acho que os militares têm grande contribuição para o país, não só na defesa da soberania popular. Eu tenho pelas Forças Armadas Brasileiras quase que a mesma reverência que eu tenho em relação às igrejas. Eu acho que são duas instituições quase que sagradas. Uma
porque representa tudo aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa fé, e a outra porque tem aquele sentimento do patriotismo. Nós temos as Forças Armadas a nos proteger, a nossa fronteira seca, o nosso espaço aéreo, né, o nosso mar territorial, mas também tem um grande serviço prestado nos momentos de que mais precisamos de colocar ordem, disciplina. Agora, tem que ter um limite em relação à participação das Forças Armadas dentro do Executivo, porque aí você mistura instituição de Estado com com governo, com planos de governo. Nesses casos, eu acredito que é sim necessário analisar de que forma poderíamos ter um limite em relação aos militares da ativa dentro do Executivo brasileiro, deixando apenas para aqueles casos muito típicos de defesa de autoridades e mesmo no Ministério da Defesa particularmente. Então, sim, eu acho que muita coisa a partir de agora, depois do relatório aprovado pela CPI, pode ser enfrentado pelo Congresso Nacional. Só não podemos esquecer que nós vamos estar na antessala do período eleitoral e, consequentemente, às vezes dificulta um pouco. Às vezes não conseguimos aprovar para 2022, mas, sem dúvida nenhuma, já vamos começar a discussão para, quem sabe, em 2023, com um novo governo, ou mesmo esse reeleito, nós podermos, no primeiro ano da próxima gestão, modernizar a legislação brasileira. Senadora, a gente está nesse momento vendo a Câmara dos Deputados votar o projeto de mudanças profundas no sistema eleitoral, especialmente no Distritão, a comissão agora reunida para votar às 11 horas da noite. Então, primeira coisa, eu queria saber se a senhora concorda com esse tipo de método de convocar uma sessão para as 11 horas da noite para discutir um assunto que a população brasileira mal sabe o que é, sem debate algum, não é isso? E qual é a chance de, passando na Câmara dos Deputados, esse distritão que os especialistas, e aqui está o Lavareda, um deles, talvez um dos principais especialistas do Brasil nesse assunto, pode levar a uma deturpação total, ao fim dos partidos, né, ao esvaziamento total dos partidos, um sistema que privilegia celebridades, artistas, todo tipo enfim, de estrutura que não passa pelo debate de ideias. Tem chance de passar no Senado, se passar na Câmara? Bom, Mônica, esse assunto mereceria, obviamente, um grande debate para começarmos, inclusive, esclarecendo para a população brasileira qual é a importância, primeiro, da política na sua vida, de que nada foge da política, tudo que foge da política não dá certo, e, segundo, a importância do fortalecimento dos partidos políticos, evitando outsiders, pessoas que não têm compromisso partidário no sentido ideológico, mesmo na sua grande essência, e, consequentemente, vem com bandeiras totalmente díspares, mas muitas vezes no estelionato eleitoral prometem o que querem e depois não tem nenhum filtro dentro do partido de companheiros que possam dizer, não, você fez promessas eleitorais que precisam ser cumpridas. Então, essa seria talvez a preliminar que eu faria, porque sua pergunta dá mais alta relevância. Acho que você deu a resposta, né? Nós estamos 11 horas da noite. Num período de pandemia, numa votação virtual, onde os líderes vão comandar esse processo e muitas vezes os liderados não vão ter direito à vez, à voz, para poder manifestar a sua indignação. Eu, particularmente, acho, se fosse um deputado, ou qualquer mesmo cidadão, depois de aprovado, se é que vai ser aprovado, eu entraria com ação no Supremo Tribunal Federal. No mínimo, viola o princípio da transparência e, consequentemente, por não informar a sociedade brasileira naquilo que lhe é mais caro, que é a sua soberania, a soberania do povo, não é nossa. Nós somos meros representantes do povo e não ouvimos o povo a respeito das mudanças estruturantes numa reforma política, numa reforma eleitoral. Eu acho que isso dá uma boa briga judicial, quem sabe até uma possibilidade de anular esse processo. Mas eu não vejo tanta necessidade, porque eu não acredito que esse projeto passe, pelo menos nessa situação e com essa grandeza, no Senado Federal. Acabei de saber agora há pouco, eu nem conheço toda a reforma apresentada pela Câmara, que a relatora acabou de apresentar alguma coisa relacionada ao fim do segundo turno em municípios que têm acima de 200 mil. Então, seja para prefeitos, para governadores, colocando um outro sistema que eu não conheço. Agora, meia hora, uma hora antes de ser votado. Então, assim, é inconcebível. O Senado Federal não é à toa que é chamada de casa revisora e nós temos responsabilidade. E se você me permitir ainda, muito rapidamente,
dizer que eu não acredito que o Brasil precise de uma reforma política ou eleitoral. Pode fazer pequenos ajustes, como nós fizemos, acabamos de aprovar em relação à cota feminina, que é um grande avanço de garantir cadeiras, garantindo até 2038, pelo menos 30% de mulheres com cadeiras cativas no Legislativo, mas eu acredito apenas em 2 movimentos, e os 2 diretamente relacionados a tudo que está acontecendo, ao combate à corrupção, a fazer com que os compromissos feitos no palanque sejam cumpridos e não aconteça estelionato eleitoral, como está acontecendo agora com o presidente da República, que disse que era contra a velha política, que não admitiria o Centrão no seu governo e, por uma questão de sobrevivência, teve que se entregar a ele para poder garantir uma possível reeleição em 2022. Então, eu acredito no fim, numa reforma que garanta o fim da reeleição, não para este 2022, é natural que o atual presidente seja candidato, mas o fim da reeleição com 5 anos de mandato ininterrupto, para que o presidente possa assumir e saber o que vai fazer. Ele vai fazer ele vai fazer o que precisa ser feito para o país, porque sabe que não vai ter direito à reeleição. E apertar ainda mais na cláusula de barreira. É inconcebível, não existe democracia forte, não existe presidencialismo saudável, a não ser o de coalizão, do toma lá da cá, de entrega de cargos e de ministérios a partidos políticos, com 30 partidos constituídos no Congresso Nacional. A hora que você quer aprovar uma PEC, por exemplo, você tem um presidente da República que, se não entregar os anéis, não consegue, muitas vezes, aprovar essas PECs. Você não tem 30 ideologias. Então, eu acho que essa cláusula de barreira ela precisa ser um pouco mais rigorosa, para que a gente tenha aí, no máximo, quem sabe, de 9 a 12 partidos, e aí acho que é até muito, mas de 9 a 12 partidos constituídos. Aí sim, um presidente da República vai poder fazer o que precisa pelo país, sem precisar vender a alma para poder implantar aquilo que defende. Senadora, a senhora falou aí... Aqui estamos estourando horário, Lavareda. A senhora falou aí na eleição de 2022. Então, é uma pergunta bem simples. A gente estava falando em consequências legais de CPI e abordando esses processos legais. Pois bem, as pesquisas hoje apontam um cenário no qual 2 candidatos disparadamente à frente de todos os demais. Um cenário praticamente bipolarizado. O ex-presidente Lula, então, será candidato, deve ser candidato no ano que vem, às voltas ainda com processos judiciais, agora na primeira instância, uma vez que foram anuladas as sentenças anteriores, mas ainda processado e ainda respondendo aí por uma série de acusações na justiça. De outro lado, o presidente Bolsonaro, agora já investigado no âmbito do Tribunal do STF, do Superior Tribunal Federal, com um inquérito no Tribunal Superior Eleitoral e alvo também muito provável de imputação de responsabilidades pela CPI. Ou seja, 2 personagens que, do ponto de vista de processos legais, vão estar bastante, digamos, envolvidos ou emaranhados nesses processos. No seu entendimento, senadora, um jogo de candidaturas viáveis de 2022 já está jogado, ou seja, vai se resumir precisamente a essa oferta que temos, essa situação binária que as pesquisas insinuam hoje, ou poderemos vir a ter essa tal terceira via, ou candidatura alternativa com alguma viabilidade? Eu tenho convicção, vou ser bem rápida, que eu já entendi o recado da Mônica, já agradecendo o convite de vocês pela oportunidade de estar aqui, mas sendo muito objetiva, eu tenho certeza que teremos terceira via, porque é isso que diz a pesquisa. Embora polarizada, quase 60% da população brasileira quer uma alternativa, não quer voltar para o passado e não quer continuar no presente, quer alternativas para o futuro. Lembrando que nessa polarização, no segundo turno desses 2 candidatos, na eleição de algum deles, o Brasil não terá paz, porque nós teremos um lado que perdeu ainda sempre radicalizando com o outro lado. E o Brasil precisa de paz para crescer, para se desenvolver e para resolver os reais problemas, as reais mazelas, a principal delas, a desigualdade social, o desemprego, a fome que não para de crescer. Então, nesse aspecto, eu acredito na terceira via e mais. Onde quer que ela estiver, eu estarei com ela. Acredito que o Brasil e a democracia se faz com alternativas à população brasileira. E óbvio que a população é soberana no voto e nós teremos que acatar o resultado das urnas, mas não sem antes apresentar alternativas aos nomes que já se encontram. A população brasileira tem sede
de nomes que possam representá-la. Eu acredito que nós temos essa polarização porque os partidos ainda não apresentaram de forma oficial os seus candidatos. E acho que mais de uma terceira via vai se apresentar, 2, 3, 4, mas lá na frente terão juízo, o altruísmo dos candidatos, pré-candidatos, irá prevalecer. Isso não é utopia, não é ser otimista apenas, é uma questão de realidade prática que vai acontecer. E eu acho que lá para janeiro, fevereiro, mais tardar março, essas candidaturas vão se afunilar no nome que estiver nas pesquisas mais à frente para chegar no segundo turno. Fim mesmo, e a senhora poderia ser candidata? Só sim ou não, que já estouramos o tempo. Desculpa, Mônica? A senhora poderia ser candidata? Eu advogo que o MDB, como o maior partido mais municipalista do Brasil, tem que sim lançar um candidato. E eu estarei com o meu partido naquilo que ele decidir. Obrigada, senadora. Infelizmente, chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer demais a presença da senhora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite a todos. E você pode assistir a esse e a todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.